Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte: dê o nome oficial para o álcool a seguir. Nós temos aqui uma cadeia carbônica e nessa cadeia a gente percebe que temos uma insaturação, que é uma dupla ligação, em uma ponta da cadeia carbônica e na outra ponta a gente tem uma função orgânica. Quando a gente vai dar um nome para uma cadeia carbônica, é importante que você saiba seguir uma ordem, que é o seguinte: primeiro, quando você vai numerar uma cadeia carbônica, você tem que colocar sempre o primeiro carbono, o carbono mais próximo da função orgânica. Depois, você olha a insaturação. Quando eu falo insaturação, a gente está falando sobre duplas ou triplas ligações. Então, dupla ou tripla. Isso são cadeias insaturadas, tá? E depois você olha a cadeia na parte de ramificação. Eu sei que muita gente acha que a ramificação é a primeira e esquece da regra da insaturação e da função. Por quê? Porque geralmente na escola você aprende primeiro as ramificações. Ah, a cadeia tem uma ramificação. Vamos supor, tem uma cadeia carbônica aqui, tem uma ramificação. Ah, então começa do lado da ramificação. Aí você vai ver várias estruturas. Ó, tem ramificação aqui, a outra do outro lado está mais longe da ramificação. Então tem que começar do lado da ramificação. Só que depois que você estuda essa parte, que ela é mais básica, entram as duplas ligações. Aqui tem dupla, então tem que começar do lado da onde tem a dupla, da onde tem a saturação. E isso é um pouquinho mais adiante no conteúdo, e aí algumas pessoas às vezes não chegam nessa parte, e aí pensam que sempre começa do lado da ramificação. Não é assim. Se tiver dupla, do lado da dupla. Professor, mas então se tiver uma função orgânica desse lado, aí é desse lado aqui, pro lado da função. Você está entendendo? Então existe uma regra. A regra é primeiro função, depois insaturação, depois ramificação. E às vezes por estudar tanto a parte inicial, né, de ramificação, a gente acha que é sempre ramificação. Não é assim, tá bom? Então o carbono aqui, que vai ser o primeiro, é esse, ó. Esse é o carbono 1, tá ligado à função. Esse é o carbono 2, o 3 e o 4. Entre o carbono 3 e 4, eu tenho uma dupla ligação, que eu vou numerá-la no carbono de número 3, que é o carbono de menor numeração entre os dois, que são com a dupla ligação, tá bom? Então você vai falar o seguinte: para dar um nome para a cadeia carbônica, tem 4 carbonos, você vai vir numa tabelinha tipo essa, tabelinha de nomenclatura, vai colocar assim, ó, prefixo. Prefixo tem relação com o número de carbonos que a gente tem. Quando são 4 carbonos, o prefixo utilizado é o prefixo but. Você vai escrever aqui, ó, no início do nome, but. Eu tenho intermediário, o tipo de ligação, a saturação da cadeia. Apenas ligações simples? Não, lá nós temos uma dupla, né? Ah, então nesse caso, ó, uma ligação dupla. É um alceno, usamos o intermediário em. Mas você não vai só colocar em, você vai dizer que no carbono 3 está localizada a dupla. Então, você vai pôr que é no 3 que tem um em, tá? Sempre a gente localiza no de menor numeração. Se eu falo que é no 3, a pessoa que vai montar uma estrutura, por exemplo, ela sabe que é entre o 3 e o 4, tá? Porque você localizou no de menor numeração entre os dois. Então, 3 em, agora terminação que depende da função orgânica. Quando eu tenho uma função hidrocarboneto, que é aquela função onde a gente só tem carbono e hidrogênio dentro da estrutura, a terminação é com a letra O. É só colocar um O no final, já era. Se você tem um álcool, você vai ter um carbono, que só faz ligações simples, ligado a um OH, um hidroxila. Aí a terminação é ol. E é justamente isso que a gente tem, ó. Temos um álcool. Aí você vai falar em qual carbono que está esse OH? No carbono de número 1. Então você vai colocar aqui 1 e ol. O nome dessa cadeia carbônica é but3 em 1ol, tá bom? Então, esse daqui, ó, é o nosso gabarito para essa questão. Bom, se você tem dificuldade com química orgânica, não entende muito bem as nomenclaturas, ou outras partes da matéria, né, como a parte onde a gente fala mais sobre a parte estrutural dos compostos,
as reações orgânicas. Se você tem dificuldade com química, você pode entrar em contato comigo para aulas particulares, tá? O contato ele está na descrição desse vídeo, é o número do Estuda Mais. E é isso. Bom, se você gostou do vídeo, também não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau!